Calvário, possamos ter aí muitas pessoas envolvidas na pregação do Evangelho. Esse período de Semana Santa, Semana do importante, Calvário, né? Semana Santa, né? Os pequenos grupos, as duplas missionárias. E é um período que nós mais temos assim o envolvimento da igreja lá no sul do estado do Espírito Santo, mais até que na primavera. Então já queremos começar aí forte aí com os pequenos grupos, com os evangelismos públicos, para que nesse período possamos ter uma farta colheita para a glória de Deus. Que maravilha, né? A proclamação do Evangelho aí nessa bonita região do Brasil. Nosso grande abraço aí a todos os amigos dessa bonita região do nosso país. Também retorna ao programa o pastor Paulo Henrique Prazeres, que é de uma região administrativa ao lado ali, próxima do pastor Moisés Carvalho, que é a Associação Espírito Santense, né? Exatamente. A primeira região administrativa desse estado e aqui representando aqui esta bonita região do Brasil. Seja bem-vindo, pastor Paulo. Obrigado, pastor. Estar aqui, eu posso dizer que para mim os prazeres são meus, né? Que bom. Já está no nome. Já está no teu nome, né? Paulo Prazeres, né? Muito bom estar de volta. Olha, o pastor Paulo Prazeres, ele tem uma das funções, dentre as muitas funções, o trabalho de incentivar os cristãos da sua região, especialmente ligados ali à Igreja Adventista, a estudarem este manual de estudos aqui que nós temos, né, pastor Paulo? Exatamente. É um desafio, né? Desafio. E é sempre bom nós podermos motivar você a estudar a Bíblia cada dia, e a gente espera que o programa Lições da Bíblia esteja contribuindo para que você estude sempre a palavra de Deus. E é uma alegria, muito trabalho naquela região também, né, pastor? Estamos também na expectativa agora da Semana Santa, né? A igreja está mobilizada, a turma está animada, esperamos fazer grandes feitos para o Senhor. Que bom, que maravilha, viu? Um abraço geral para todo esse estado e para todo o Brasil que nos acompanha neste programa. Vamos fazer uma oração para a gente começar o estudo? Santo Pai, abra o nosso entendimento para que possamos realmente entender a Tua vontade sobre esse assunto tão especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, um texto principal que nós acabamos de ouvir, inclusive, na abertura do nosso programa, o texto principal desse material de estudos, que eu sempre gosto de dizer aqui, relembrar, você tem contato com esse material através do blog do programa, do site da Casa Publicadora Brasileira, não apenas o material, mas os comentários que podem acrescer outras informações importantes. O texto principal está no livro de Mateus, capítulo 12 e o verso 8, onde diz: o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E o tema geral do Lições da Bíblia dessa semana é sábado feito para o homem. Como é que nós podemos compreender esse assunto, assim, de uma forma geral, a sua visão, pastor Moisés? Depois o pastor Paulo também dá a sua pincelada sobre o tema geral. Olha, pastor, o sábado ele não é apresentado como uma nova instituição, mas como havendo sido já estabelecido na criação. E nós temos um texto que está aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ou seja, ele aparece aqui ao longo da conclusão como da criação. Nós cremos em 6 dias literais. Sim. Nós cremos assim. E a palavra usada aí é Ion. São dias de 24 horas. E não a palavra Aeon. A Ion em hebraico, 24 horas. E Aeon, período longos e indeterminados. Como creem muitos por aí, né? Muitos por aí. Muitos amigos que às vezes creem em longas eras da criação de Deus, né? Por isso a ênfase na semana da criação, né? O sábado como sendo o fechamento ali de toda essa semana. Esse ciclo, né? Uma bênção de Deus, né? Maravilha, muito bom. Pastor Paulo, também a sua visão geral sobre esse tema que vamos discutir aqui. Aí no próprio livro de Gênesis, capítulo 2, ele refuta uma noção, um entendimento comum, que alguns dizem, o sábado foi feito para os judeus. Nós vimos, como o pastor Moisés acabou de comentar, que Deus estabeleceu esse dia na própria criação. Deus criou em 6 dias e criou o homem. No dia posterior, no sábado, Deus estava em contato com ele. Deus abençoou, Deus santificou, Deus o ensinou que ele deveria guardar. E esse dia Deus
possivelmente ficou 24 horas só em relacionamento, juntos ali. Então o sábado não foi dado para os judeus. Na verdade, o sábado foi dado no Éden antes do pecado. Vejam como Deus tem esse dia especial. É que alguns até discutem, né? Esse é um costume judaizante e tal, né? E talvez sem o conhecimento prévio disso. São duas instituições edênicas, né? O casamento e o sábado, né? Que vem antes do pecado, né? Vem antes do pecado. Que maravilha. Ordenança de Deus, né? Agora, o fato de Deus ter parado ali no final da criação, ter contemplado a sua obra criada, é interessante que em cada dia ele dizia, é bom, exato, tudo é bom, mas ao contemplar tudo, ao fechar tudo, ele disse, e ficou muito bom, muito bom. O fato de Deus ter, então, fechado com a criação do sábado, né, onde ele abençoou, descansou, santificou, nos mostra que devemos também andar nesta mesma vertente, para nos lembrarmos sempre desse Deus Criador a cada semana? Exatamente. Nós pensamos que o sábado é o memorial da criação de Deus. Então Deus fez tudo muito bom, ele estabeleceu esse dia como um ápice, como se fosse uma placa que ele colocasse dizendo assim, olha, lembrem-se semanalmente quem é o seu Criador. Por isso, o tema geral da lição, quando fala em origens, ele nos deu esse dia para semanalmente nós pararmos, no 7º dia lembrarmos, olha, alguém nos criou. Quem nos criou? Ele, o Criador dos céus, da terra, do mar. E esse 7º dia é o dia justamente que nós paramos e nós nos voltamos aos seus braços. Porque há uma tendência da gente se esquecer, né? Exatamente. E a gente percebe o seguinte, se nós nos esquecermos quem é o nosso Criador, se nós perdemos de vista essa semana da criação, é como se todas as demais doutrinas da palavra de Deus caíssem, né? Porque aí vem a questão do surgimento do pecado, da salvação, o resgate desse planeta que estava no pecado, a encarnação de Cristo para cumprir o seu propósito de salvar a humanidade. Quer dizer, tudo acaba tendo sentido voltado lá no início do livro de Gênesis, não é, pastor Moisés? Embutido na criação, temos a graça. A graça de Cristo se manifesta na criação do sábado, porque Adão e Eva, eles não estavam presentes na criação dos 6 dias, só que era no 6º dia. E de graça eles receberam o sábado. Sim. A graça de Cristo. Deus faz tudo por nós. E ele nos dá salvação de graça também. Assim como o sábado, é uma graça de Deus. Então essa questão que o sábado é lei, está nos mandamentos de Deus, mas é uma graça. O sábado é um significado da graça de Cristo para com o pecador. Exatamente. Puxando um pouco mais sobre essa questão lembre-se do dia do sábado para o santificar, vocês acham que é um ato quase que profético da parte de Deus? Você, olha, eu vou ter que dizer que eles devem se lembrar porque esse vai ser um grande problema lá no futuro ou no futuro próximo, pastor Paulo? Exatamente, pastor. Quando nós olhamos a lei que Deus deu a Moisés e deu ao povo judeu, alguns dizem, mas Deus deu o sábado para os judeus. Nós já vimos que isso não é verdade. Mas como nós olhamos os mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, Deus diz assim, não tem outros deuses diante de mim. Ok, mas ele não diz quem ele é. Quem é ele? Ele diz, não tome meu nome em vão. Ok, mas quem é? Mas quando nós chegamos no 4º mandamento, Êxodo 20, do verso 8 ao verso 11, ali nós vemos quem ele é. Ele fala, lembra-te, porque ele foi dado na criação, ele deu a graça na criação, quando ele tira o povo do Egito da escravidão, ele mostra a sua graça novamente, e neste mandamento, que é um grande mandamento, pelo menos uns 4 ou 5 versos, explica, ele está dizendo, porque eu sou o Criador, eu criei os céus, a terra, o mar, a fonte das águas. Aí nós paramos, e quando vemos o 4º mandamento, que manda se guardar o sábado, aí nós entendemos e vemos agora quem foi que nos criou. Porque nos outros mandamentos a gente não tem dúvida ainda. Mas aqui não, ele se revela. Então o sábado é um memorial, semanalmente eu parar e dizer assim, eu sou dele, ele é o meu Criador. Então não é uma nova instituição, no caso dentro da criação, na verdade faz parte de um contexto todo relacionado à criação, pastor Moisés. Não é uma nova instituição aí, algo a mais que como sobrecarga para a humanidade. Não, está dentro do contexto da criação. E sem contarmos que a fé não deve recorrer a provas para a sua certeza, né? Embora o evolucionismo eleja aí, se embase, né, cientificamente aí, na realidade que os conceitos são admitidos também pela fé. O evolucionismo a gente também tem que crer pela fé. Então eles colocam aí tempo incomensuráveis para a criação.
E nós não cremos isso, sim nos dias literais, 7 dias, e o sábado sendo o memorial, ou seja, a sobremesa do bolo, né? Ou seja, eu vou dizer aqui, a cereja, né? A cereja do bolo, né? Para que o homem e a mulher pudessem desfrutar desse dia. E eu quero até fazer um apelo àqueles que ainda não passaram pela experiência de guardar um sábado, que possam passar por essa experiência, ver que dia diferente, memorável, ímpar, é diferente. O sábado para a vida de um cristão é diferente, né? As pessoas é um descanso físico, é mental, é espiritual, é fortalecimento de relacionamentos. É realmente incrível, né? Pastor, o senhor não vê na Bíblia um outro dia que Deus pessoalmente abençoa, descansa, santifica? Não existe. Você pode procurar na Bíblia, Gênesis e Apocalipse, mas o 7º dia é um dia que Deus deu atributos a esse dia. É esse dia de relacionamento. É o dia que Deus escolheu. É o dia que Deus deseja ser adorado, que Ele quer comunhão. Por que Deus criou 6 dias de 24 horas? Deus é Deus, ele pode sol, lua, estrelas e pronto. Em 1 segundo, em 3 segundos, em 10 segundos, em 1 minuto ele criaria. Mas Deus esperou períodos de 24 horas, exatamente porque no final de todos, Deus queria um dia especial de 24 horas. Para quê? Para adoração, para nós descansarmos, para abençoarmos, para voltarmos à criação, para semanalmente lembrarmos de quem nós somos. Mas é interessante também a gente notar que o próprio Deus que criou o sábado no Velho Testamento, né, antes que existissem judeus e antes que existisse a lei de Deus, você vê ele cumprindo esse mesmo mandamento no Novo Testamento. Eu não vim revogar a lei, vim cumprir. E ali, na lei de Deus está ali o 4º mandamento, né? Lembra-te do dia do sábado. Ele parece que já pressentia que o sábado seria esquecido, porque na sua onisciência ele já estava olhando para os nossos dias de hoje. Verdade. Né? Quantas pessoas hoje não observam o 4º mandamento? Por isso está ali bem claro, lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Então nós às vezes nos colocamos como cristãos e não temos obedecido à lei de Deus, né? As palavras de Deus. Então isso é sério, não basta só a gente dizer que ama Jesus. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, né? E o sábado está embutido na lei, na lei de Deus. Não tenha dúvida. Agora tem um detalhezinho aqui no livro de Hebreus, no capítulo 4, eu até queria ver o parecer de vocês sobre isso. Hebreus capítulo 4, versos 3 e 4. Como é que nós podemos entender melhor esse texto do livro de Hebreus, que refere-se aqui a essa questão do descanso? Pastor, se me permite, eu vou aproveitar e vou ler. Pois não. Hebreus capítulo 4, no verso 3 e verso 4, a lição, o texto bíblico diz: porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as obras no 7º dia. Nós vemos que no Novo Testamento, como falou o pastor Moisés, há a referência da criação. Há uma referência é uma referência clara a Gênesis, né? Exatamente. E aí é uma evidência da verdade histórica da criação, que Deus criou em 6 dias e logo em seguida Deus repousou nesse dia. O pastor Moisés falou uma coisa extraordinária: Deus não removeu a possibilidade de dúvida, né? A fé, ela repousa sobre evidências. E se nós temos um Criador, se nós cremos na semana da criação, se nós sabemos de onde vimos, as lições que nós estudamos até hoje aqui, durante esse trimestre, que mostra que nós temos uma origem, nós temos um começo, nós temos um fim, nós temos um Criador, nós viemos da mão de alguém. Então isso evidencia que no descanso, no Santo Sábado, nós podemos entender dele, um pouco mais dele. Nós vamos dar uma pausa e eu retomo contigo, pastor. A primeira participação no próximo bloco fica contigo com o teu comentário. Então não saia daí, já já nós voltamos para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia. Nós estamos discutindo um pouco sobre o tema o sábado e como ele foi feito por causa do homem, a sua importância para a humanidade. Você que está acompanhando aí o programa dessa semana e tem acompanhado os demais programas anteriores, né? Estamos na 11ª semana desta primeira temporada de 2013. Você já sabe que estamos estudando assuntos relacionados ao livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, que tem a ver com as nossas origens e assuntos referentes a essa questão das nossas origens. Pastor Moisés, eu lhe interrompi antes de chamar o intervalo.
Queria que você retomasse o seu raciocínio, então, por favor. O livro de Hebreus, que possivelmente tenha sido o autor Paulo, no Novo Testamento, ele faz, o autor, no caso, faz a alusão à criação em 6 dias. Paulo faz essa alusão, né? A menção é importante porque alude assim à historicidade da criação em 6 dias na semana. Então, e deixa o sábado como o 7º dia do Senhor, sem ele deixar dúvidas quanto aos dias literais. Entendi. Perfeito. Fechando bem com o que a gente tinha falado ali no primeiro bloco. Agora, por exemplo, os tempos passaram, aí chegamos até o período ali da formação do povo de Israel, os israelitas, a formação do povo de Deus aqui na terra, com os nossos patriarcas. Esse dia continuou tendo o mesmo significado para eles, pastor Paulo? Como é que foi essa questão, essa relação de significado para eles? Exatamente, eles continuam guardando, porque na verdade, quando nós olhamos hoje, nós falamos que o sábado é uma lei, mas os judeus, quando olhavam isso historicamente, o próprio Cristo, o sábado, a ênfase está na salvação, a ênfase do sábado está na libertação do povo, na redenção do povo. Quando Deus os tirou do Egito, então Deus deu isso para eles entenderem que Deus é o libertador. Além de criador, ele redime, ele recria, ele liberta, e durante toda a história do povo de Israel, eles sempre tinham isso na sua mente. Nos seus corações eles entendiam que Deus um dia havia o libertado, que Deus havia redimido, que Deus havia tirado da servidão, da escravidão, e eles guardavam esse dia com todo o carinho e amor do mundo, mostrando que Deus é o melhor de todos, que Deus é o bom Deus, que Deus é o Deus de amor, que Deus é o Deus daquilo que eles sonhavam, daquilo que eles pediram. Então, toda a história do povo de Israel, ele veio com esse significado. Moisés, por exemplo, ele mostrava ao povo, em primeiro lugar, toda a sua criação, e depois ele mostrou a redenção. Então, o povo de Israel, em toda a sua história, nós hoje ainda entendemos que o sábado não é um fardo, mas é um dia que nós podemos lembrar de que nós somos redimidos, nós somos tirados do pecado. Exatamente. Está embutida aí a libertação do povo da escravidão, né? 400 anos escravos, e eles também, com certeza, no período de 400 anos, eles trabalhavam 7 dias literais. Eles não tinham o sábado, embora fossem judeus, e conheciam as leis, sabiam que o sábado havia sido dado na criação, mas eles, por 400 anos, quebraram o mandamento de Deus. Estavam numa terra estranha, escravos. E daí vem o lembra-te, né? E aí vem a redenção. Exato. Não só o lembra-te, mas também a redenção. Porque Jesus os libertou, tirou da escravidão. E agora dá a eles o direito de eles poderem no sábado descansar. Para que lembrem que Deus que os salvou, a mão do Senhor o redimiu. Foi Deus que os libertou. Então lembre-se, o sábado da redenção, da salvação. Acho muito bonito essa analogia aí, porque Deus usa a criação, né, o sábado como o dia de descanso, mas também o dia da redenção. É verdade. Salvação. Tem um texto na Bíblia que eu gosto demais e vem só enriquecer aquilo que vocês estão falando, que está no livro de Ezequiel, no capítulo 20, verso 12, e há um paralelo interessante assim, né, com aquilo que nós encontramos no livro de Êxodo também, capítulo 31. Existem outras razões para nós também observarmos o dia de sábado, pastor Paulo? Com certeza. Ezequiel, por exemplo, diz: e também lhes dei os meus sábados para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que o santifica. Então vejam, existem pelo menos 3 razões para nós observarmos o sábado. Primeiro, nós guardamos em reconhecimento ao fato de que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou. Em segundo lugar, nós observamos o sábado porque Deus é aquele que nos redimiu e nos salvou em Cristo, como o pastor Moisés comentou. E em terceiro, nós guardamos o sábado porque ele é o único que pode santificar. É o único dia santo, é o único dia que Deus santificou, e nós podemos voltar os nossos olhos para o nosso Criador. Entender de onde nós viemos, a escravidão do erro, e hoje nós estamos libertos. Nós guardamos o sábado não porque somos escravos. Nós guardamos porque nós estamos libertos em Cristo. É verdade. E o sábado não é um benefício para Deus, mas é para nós, os seres humanos. Deus não precisa disso, do sábado, para descanso. Ele não precisa descansar. Ele foi feito para o homem, né? Por causa do homem, né? Para o nosso próprio benefício. Qual foi a relação, pastor Moisés, no caso, por exemplo, entre Jesus e o sábado? Qual foi essa relação de Jesus com o sábado? Você tocou nesse assunto no bloco anterior,
e eu deixei para realmente reforçar um pouco mais aqui nesse segundo bloco. É porque alguns citam ali Mateus capítulo 5, né? Não, olha, será que Jesus não teve uma outra relação, não alterou alguma coisa? O próprio Jesus diz em Mateus 5, eu não vim alterar nada. Então qual foi a relação de Jesus com o sábado? Na realidade, Jesus veio mostrar como nós deveríamos observar o sábado. Em algum momento atrás, numa lição anterior, nós falamos da questão da nossa experiência pessoal com as pessoas, né? Nós devemos ter um relacionamento com as pessoas. E Jesus se relacionava bem com as pessoas. Só que os judeus, eles por si mesmos, eles queriam inventar, acima da lei, os seus próprios mandamentos. E seguiam mais a tradição do que os mandamentos da lei de Deus. Colocando de um sábado, fazendo de um sábado um fardo para os próprios judeus. Então Jesus veio para que pudesse mostrar para eles que o sábado é um dia de alegria. Nós falamos sempre isso aqui, né? Sábado é o dia de alegria. É verdade. E fazemos o bem às pessoas, né? E fazer o bem está relacionado aí a atender as necessidades do próximo, né? Quando eles precisam de nós. É lógico que nós vamos à igreja, temos a nossa comunhão pessoal com Deus, ouvimos a palavra, mas à tarde nós podemos sair para visitar pessoas que estão enfermas, que durante a semana a gente não tem condições de fazê-lo, todos estão ocupados no seu corre-corre do dia a dia, mas podemos ir aos asilos, podemos visitar uma favela, levar, quem sabe, um alimento, levar uma palavra de esperança para eles, a palavra de Deus, enfim. Claro. Nós podemos aproveitar do sábado, e Jesus fez isso. Ele alimentou as pessoas, ele curou as pessoas, expeliu demônios. Nós temos, pelo menos no Novo Testamento, 7 momentos em que Deus realiza milagres da cura no dia de sábado. Mostrando, deixando claro que o sábado é um dia de alegria. Claro, existimos para ajudar o próximo também, né? Nós temos uma pergunta enviada por uma telespectadora, vamos ver agora. Oi, meu nome é Loia e a minha pergunta é a seguinte: se devemos guardar o sábado, por que Jesus curou doentes nesse dia e ainda colheu espigas com os discípulos também nesse dia? É uma pergunta que às vezes muitas pessoas fazem, né? Justamente crendo que isso significaria uma transgressão. Exato. Né? Como é que nós podemos responder para ela, pastor Paulo? O problema é que as pessoas na época de Cristo, eles começaram a colocar grandes fardos em cima do dia do Havia Senhor. Um legalismo muito grande. Então, o problema dos líderes religiosos é que eles consideravam o sábado muito mais importante do que as necessidades das pessoas. E eles colocaram pretextos em cima do sábado e fardos em cima dos sábados que não veio de Deus. Por exemplo, assim, alguma coisa que você se lembra dentro dessa tradição judaica que eles colocavam? Cuspir no chão no sábado era pecado, você andar 2 quilômetros no sábado era pecado, você tomar banho no sábado era pecado, trocar de roupa, suar, você não deveria caminhar porque se o seu suor caísse na terra, você estava trabalhando, ajudando a regar a terra. Que era o mesmo princípio do cuspir também, de regar ali a terra. Então, tudo isso eles virou um fardo. A religião era um fardo, né? Então, aquele sábado de graça que nós falamos, aquele sábado de libertação, de alegria, de prazer no redenção, no Criador, de redenção, tornou a ser um fardo. Então, quando Jesus responde para eles, Jesus mostra que a prioridade deles estava errada. Que o sábado, ele é um dia de bênção, de abençoar as pessoas. E o sábado, ele não deve ser usado para nós estendermos, prolongarmos o sofrimento do ser humano. Por exemplo, as pessoas quando eram crucificadas, na sexta-feira antes do pôr do sol, eles quebravam as pernas e às vezes colocavam lá na caverna para a pessoa não fugir. E quando terminava o sábado, eles crucificavam novamente. E achavam que assim estava guardando o sábado. Então Jesus disse que é lícito fazer o bem ao sábado. Se você pode amenizar o sofrimento de alguém, como o pastor Moisés falou, ajudando, curando, alimentando alguém, como o próprio Jesus fez na pergunta que nossa irmã fez, isso é extraordinário. Então, é esse dia que abre o nosso coração para ajudar o próximo. Jesus veio dar um sentido correto para o sábado, então. Ele veio alinhar aquele... Em meio a tantas controvérsias que havia acerca do sábado, Jesus veio mostrar, olha, eu sou Jesus, siga-me. Ele é o Senhor, nós somos a criatura, né? Então, o Senhor, ele demonstrou como nós deveríamos observar no dia de sábado. Interessante. A gente percebe, assim, que as pessoas não questionam que Deus criou a luz no primeiro dia, que ele fez separação das águas no segundo dia, criou a atmosfera, né? A vegetação, a relva, as árvores no terceiro dia, assim por diante. Mas o sábado também faz parte da semana da criação e há um questionamento. Quer dizer, se eu começo a questionar a questão do sábado, eu vou ter que questionar também, que são dias literais, eu vou ter que questionar a criação do homem, dos animais. A gente abre um precedente
para questionar o próprio Deus. A gente começa a duvidar de tudo. E pastor, quando Jesus Cristo falou tudo isso que ele disse para os fariseus, ao contrário daquilo que nós levantamos a bandeira e pensamos, o assunto do sétimo dia, o assunto do sábado, não era se deveria ser abolido ou se deveria ser substituído, não era isso. Não. Então, ele mostra para o povo que o sábado deveria ser guardado. A questão não é a validade do sábado. Exatamente. Não era essa. Pelo contrário. Ok. O assunto foi para Jesus mostrar assim, não, o sábado, e ele fazia isso, né? Ele ia na sinagoga, pregava no dia de sábado, o costume dele, né? Ir à igreja de sábado. Pelo contrário, Deus não trouxe dúvida a questão do sábado. Assim, a forma que estava sendo observado estava errada. Forma legalista, né? Exatamente. Agora, é possível que mesmo aqueles que guardam o sábado hoje estejam fazendo desse dia um fardo, não é? Exatamente. Porque a história se repete. E eu penso que aí deve estar a nossa atenção, não é, pastor Moisés e pastor Paulo? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque às vezes nós vamos tornando esse dia também um fardo, repetindo um erro que houve lá no tempo de Jesus. Ou eu estou enganado assim? Eu acredito até que com boas intenções, nós acabamos pecando e quebrando o sábado. Quando algum membro da igreja, um líder da igreja, ele passa todo o tempo na igreja, né, no dia de sábado, um bom líder, um bom ancião, às vezes ele não dá atenção para sua família, que durante a semana toda não teve a oportunidade de estar com ele, e para os seus filhos, para sua esposa, e nós deveríamos estar apreciando a natureza, tirando tempo junto com a família. Eu estive conversando com um médico lá no meu campo, e ele diz assim, pastor, mas eu pago um obreiro bíblico para fazer isso. Por que eu tenho que dar estudo bíblico? Eu falei, porque o seu exemplo, junto com a sua esposa, junto com seus filhos, vai mostrar a alegria que nós temos de servir o Senhor do sábado. Então, assim, o Senhor atende as pessoas durante a semana toda, né, no hospital, ganha o seu salário, mas o sábado ele é do Senhor Jesus. Então, quando você sai e vai visitar um paciente sem cobrar e vai lá levar uma palavra de esperança, junto com a sua esposa e com o seu filho, você está deixando um exemplo, um legado. Então, isso é importante para nós, né? Compartilhar com a família esses momentos do sábado, que são momentos prazerosos, não pode ser enfadonho. Então, a maneira de guardar que deve ser sempre analisada à luz dos conselhos de Cristo, do próprio Deus, né? Como nós devemos guardar, que nós temos que ter essa atenção. E também especial. não usar o sábado para você ficar descansando. Hoje, alguns por aí tiram o sábado para ficar dormindo. Sim. Né? E não tem nenhum compromisso com a igreja, nem com o trabalho missionário, nem com a ação social. Está errado, está pecando, está quebrando o sábado, né? Não, eu trabalho a semana toda, estou cansado, então eu vou tirar esse sábado, que é o dia do Senhor, de descanso, para mim descansar. E literalmente descansa. Está quebrando o sábado. Está dormindo, né? Pastor Lando, a minha filha mais velha, a Adriele, quando ela tinha mais ou menos uns 4 anos, eu era pastor no Edessa, no colégio, e geralmente no domingo nós saímos, almoçávamos fora, e era o dia que ela chupava o chiclete. E um dia eu peguei o chiclete da mãe e perguntei, filha, qual o dia mais feliz para você, o dia que você mais gosta? Ela falou, domingo. Eu perguntei por quê? Ela disse, porque eu tenho chiclete. E eu sentei com a mãe dela. 4 aninhos, ela tinha. 4 aninhos. Eu sentei com a mãe dela e falei assim, vamos dar chiclete para ela no sábado. Ela não tinha um conhecimento. Quando nós olhamos os dias da semana, a Bíblia chama primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, o sexto dia, a Bíblia chama de dia de preparação. Por quê? A nossa melhor alimentação deveria ser no sábado. O nosso melhor momento com meu amigo, de abraçá-lo, deveria ser no sábado. O melhor dia para eu ir adorar a Deus deve ser no sábado. É o dia que minha família deveria sentar ao meu lado na mesa, porque na semana um estuda cedo, o outro corre, o outro trabalha, a gente não senta junto. Deveria ser nesse dia. É verdade. Então, esse dia, veja como Deus cuida de nós. A sabedoria de Deus é maravilhosa. Exatamente. Por isso que Jesus, ele diz que o Filho do Homem é Senhor do sábado e que nós devemos ter o prazer nesse dia. Então, nesse santo dia, nós deveríamos fazer uma preparação, na verdade, desde o primeiro dia até o sexto, nos prepararmos para recebê-lo com tudo de melhor. Deveria ser o melhor dia da família, deveria ser o dia do chiclete, deveria ser o dia do sorriso, né? Deveria ser o dia de receber amigos em casa, de ir aos hospitais, de falar para alguém, de abraçar, de nos voltarmos 100% para Deus. Um dia que a gente recarrega as nossas energias, né? Com o nosso próximo e com Deus também. Exatamente. Nosso tempo praticamente acabou desse bloco. Eu preciso chamar aqui mais um intervalo, então não saia daí, porque já voltamos com a última etapa do programa dessa semana, com o último bloco. Voltamos em instantes.
muita alegria. Nós vamos ter prazer em fazer você entender a palavra de Deus e se preparar para o grande dia da volta de Jesus a essa terra, tá bem? Também eu quero aproveitar e dizer que nós temos alguns materiais da Casa Publicadora Brasileira que se referem justamente a essa temática que estamos estudando nessa temporada, sobre as origens, a criação, Deus como Criador, Todo-Poderoso. São materiais da nossa parceira aqui no programa, a Casa Publicadora Brasileira. O primeiro, este livro do jornalista Michelson Borges, que diz Por que Creio? São 12 entrevistas que Michelson fez com alguns pesquisadores cristãos, cientistas, que conseguem conviver bem com a ciência e com a religião. Um livro muito interessante que você poderá ter na sua biblioteca. E este outro, também do jornalista Michelson Borges, A História da Vida, que é um material também na mesma linha, um texto do próprio jornalista Michelson, onde vai analisar de onde viemos e para onde vamos. Você poderá ter informações sobre como você poderá ter esse material na sua biblioteca para o seu conhecimento através do site da Casa Publicadora Brasileira, que está aparecendo aí na sua tela, tá bem? Meus amigos, nós estávamos estudando agora há pouco aqui, já vimos alguns pontos importantes, especiais, realmente a criação e o sábado, o rico significado do descanso sabático, a postura de Jesus com relação ao sábado. E agora, nesse último bloco, eu quero trabalhar com vocês um pouco sobre o sábado e os últimos dias. Nós sabemos que o tempo que vai anteceder a volta de Jesus é conhecido profeticamente como os últimos dias. Qual vai ser essa relação do sábado com os últimos dias? Vamos ao texto aqui, que Pedro, segundo Pedro, 3:3-7, ele nos dá um vislumbre, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, ele fala aqui, é uma profecia escatológica, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiam, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E eles começam a escarnecer aqui. Eles negam o retorno de Cristo, a própria criação, está escrito aqui, e outros relatos bíblicos de fatos sobrenaturais, como por exemplo o dilúvio. Não, então, são pessoas que, isso é porque as suas pressuposições, há pouco e nenhum espaço para sobrenatural, para intervenção da divindade nesse mundo, para eles isso não existe. Então eles usam do escárnio. Exato, Interessante, Pedro viveu muito tempo antes de nós, quase 2000 anos, e nós vivemos o tempo do fim, o tempo desse mundo de pecado, o fim do mundo de pecado. E a gente percebe como esta é uma profecia que se cumpre hoje. As pessoas escarnecem, brincam, zombam o tempo todo a respeito das grandes promessas de Deus, e a gente fica realmente triste por isso, pastor Paulo? E usam da própria Bíblia. Exatamente, usa a Bíblia para refutar os ensinos. Um ateu voltou para ser um cristão e disse assim, como é que vocês acreditam que um homem ficou dentro da barriga de um peixe 3 dias? E o cristão disse, olha, eu creio nisso. E eu um dia vou perguntar a Jonas, como é que foi essa experiência lá? Eu creio na palavra. Disse, mas como que você vai perguntar a Jonas? Jonas foi desobediente, ele vai para o inferno. Aí esse cristão disse assim, então você pergunta ele lá. Porque as pessoas não querem crer na palavra de Deus. E creem em partes, alguns creem em partes. Não, eu acredito em 9 mandamentos, 8 mandamentos. Mas esses 2 aqui não. Então as pessoas querem acreditar naquilo que elas querem. Exatamente. Quer dizer, então o sábado nos últimos dias seria pisoteado, de acordo com a profecia bíblica. É isso? Hein, pastor Paulo? Exatamente. Os escarnecedores, eles estão errados. Nós vivemos hoje em dias difíceis, como a própria Bíblia prevê em Hebreus, como Pedro vem falando aqui, e a Bíblia nos diz em Apocalipse 14:6 em diante, que nós devemos voltar ao nosso Criador, voltar os olhos ao Criador. Quando nós começamos devemos temer a Deus. Exatamente. Dar glórias. Quando nós deixamos o sábado de lado, quem me criou? Que dia eu adoro? Adorar aquele que fez o céu, a terra, voltando à criação. Voltando ao 7º dia, voltando ao mandamento. Quando você faz um paralelo de Apocalipse 14 e faz um paralelo com Êxodo 20, verso 8 a 11, você vê que ali
existem palavras que são comuns. Aquele que criou os céus, a terra, o mar. Então Deus nos mostra através desse dia que o sábado simboliza a história bíblica da criação, da redenção. Quando eu rejeito isso, eu rejeito a história da criação, eu não tenho segurança, eu não tenho base. E quando eu não creio com a Bíblia como um todo, fatalmente eu vou escarnecer. Eu não preciso estar batendo nas portas, gritando na rua, dizendo que eu não creio. Mas às vezes com o meu espírito cético, às vezes com as minhas críticas assim, com poucas pessoas, a gente começa a desacreditar daquilo que é verdade. E isso é um perigo. Esse texto, pastor Moisés, eu até queria estar com a Bíblia aberta aí, no Apocalipse 14. Apocalipse 14, 12. Eu queria que você lesse aí os versos 6 e 7, porque nós só citamos aqui, mas eu acho que valeria a pena nós lermos esse texto que deve ser proclamado em nossos dias, né, como uma contrafação aos escarnecedores que com certeza estão errados. Pode dizer para nós, por favor? A Bíblia diz assim: e vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. E aí nós encontramos também no versículo 12, dizendo aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Isso aí para mim é um grande conforto, porque essa é uma mensagem que tem que ser pregada nos últimos dias e devemos proclamar a obediência a Deus e nos relembrarmos então desses grandes momentos da criação e de quem é Deus, nosso Criador, a Ele devemos temer, né? Pastor, o senhor vê que a Bíblia diz que um anjo veio voando pelo meio do céu, tem um evangelho eterno. Ser eterno não muda. E aí faz a menção justamente ao quarto mandamento, quando diz: proclamando por toda a terra, todos deveriam ouvir. Mais uma vez Deus diz ao povo: lembra-te. E aí ela diz a todas as nações, tribo, língua e povo, dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorem quem fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Mais uma vez nós voltamos à adoração. Quando Deus criou o mundo, Ele guardou o sétimo dia e abençoou e adorou. Quando o povo de Israel está no mundo, quando Ele chama o povo de Israel e Ele dá a lei ao povo de Israel, mais uma vez Ele mostra a redenção, Ele mostra a salvação, Ele pede que o povo lembre. Quando Jesus Cristo esteve na terra, Ele foi um fiel guardador do sábado. E existem vários versos bíblicos. Quando Ele morre, Ele descansa no seu santo dia. Mais uma vez Ele mostra a salvação e a redenção. E Isaías 66 diz que quando nós chegarmos no céu, nós iremos guardar o dia de sábado. Por quê? Porque o evangelho é eterno, ele não muda. Ele não muda, lógico. Deus não muda. O evangelho dele não vai mudar também. As boas novas, né? Aí nós temos um salmista, né? Ressaltando lá no Salmo 92. Aliás, um salmo maravilhoso, né? Valeria a pena lermos alguns trechos, pastores, aí para a gente poder até já encaminharmos para o final do programa. Esse salmo realmente é maravilhoso, porque ele é um salmo para o sábado, como nós podemos dizer, né? Conforme está no nosso material de estudos aqui, no nosso guia. Podemos começar contigo, pastor? Vamos lá, o capítulo 92, o versículo é de 1 a 15, né? A gente vai ler alguns versos aqui. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério, com solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras de tuas mãos, quão grandes, Senhor, são as tuas obras. E aqui é um salmo que vem só magnificando o nome de Deus, né? Mostrando a grandeza do Deus Todo-Poderoso, e nós como criaturas que pertencemos a eles, fomos criados à sua imagem e semelhança, viemos das mãos desse Criador todo-poderoso, onisciente, onipotente, um Deus que está disposto a nos conceder uma mansão, uma promessa, né? Que Ele virá para nos buscar. Está lá em São João 14, 1 a 3, não se turbe o vosso coração, não fique preocupado com as coisas desse mundo, mas crede em Deus, crede também em mim, né? Deus está preparando para nós uma morada, e Ele quer com certeza também no dia de sábado. Eu acredito que vai ser maravilhoso, porque se esse Deus, do Gênesis ao Apocalipse, ele menciona no Velho e também no Novo Testamento que nós devemos observar o dia de sábado, eu posso imaginar como vai ser o sábado no céu, né? Ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai ser o pregador, o preletor,
ele vai dirigir o culto divino. Exerceremos relacionamentos profundos. Essa é uma coisa linda, céu maravilhosa. dia, Então né? nós temos que gozar, é um prelúdio, né, o sábado aqui na terra, né? Porque das maravilhas que nós vamos ter nos céus, ao estar juntos, todas as nações reunidas para louvar o Criador, nosso Deus Todo-Poderoso, um dia especial, um Deus especial, vai ser uma maravilha. Exatamente. Pastor, esse dia é tão extraordinário e significativo para Deus que nem mesmo com a entrada do pecado ele foi destruído. Ele vai existir para sempre. E o salmista, ele glorifica a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. Ele diz que Deus é o seu Criador. E justamente ele escreve um salmo falando sobre o sábado para mostrar o quanto Deus é importante para ele, o quanto ele precisava refletir em Deus. Ele fala de um tempo que ele deveria se deleitar no Senhor, alegrar-se no Senhor. Eu faço o apelo que o pastor Moisés fez há pouco. Experimente, você, telespectador que é amante do Lições da Bíblia, experimente guardar no sábado, experimente nesse dia ler a Bíblia com paz, em paz, experimente reunir sua família, experimente cultuar a Deus, experimente para no final você dizer assim, olha, hoje eu fiz aquilo que é a vontade de Deus. O tom desse salmo, pastor, é alegria, louvor, é felicidade, não por aquilo que o salmista fez, não pela intelectualidade do salmista, mas por tudo aquilo que Deus fez e prometeu. E a melhor coisa é a experiência pessoal. Nós temos que experimentar isso. Exatamente. Aí, né? Assim como você não sabe o sabor de um determinado fruto que você nunca ingeriu, eu vou experimentar para saber qual é o sabor, né? E ao experimentarmos, adorar a Deus, louvar o seu nome nesse dia santo, a nossa vida fica muito mais em paz se nós nos reencontramos com o Criador e com os nossos irmãos de fé, na sua plenitude, vamos dizer assim, né? Você parece que ia comentar alguma coisa, Moisés, sobre isso também? Não, eu só estava dizendo que o sábado para nós, ele é um oásis que Deus colocou para nós aqui num tempo oportuno, né? Sim, exatamente. Tanta correria, um mundo numa época frenético, tão sedenta, né? Uma época onde as pessoas, o mundo está tão cheio de gente, ao mesmo tempo vivemos tão isolados uns dos outros, né? Poder comungar com os nossos irmãos, rever amigos, né? E poder estar ali comungando com Deus, é realmente uma bênção de Deus. Deus, onisciente, onipresente, já preparou para nós esse dia especial. E olha que tem alguns aí que observam o sexto dia da semana, né? Outros o dias. primeiro dia da semana. Mas nenhum deles traz paz como esse, né? Mas nenhum deles, né, traz paz. Verdade. O domingo não é o dia mais observado no mundo, né? E sim o sexto dia, né? Então nós temos que entender que seguir a Bíblia é o melhor caminho e não observarmos preceitos humanos, né? Esse é o grande ponto aqui. Meus amigos, nosso tempo acabou. Eu tenho 30 segundos para cada um poder fazer uma mensagem direta ao telespectador para fecharmos o programa. Vamos começar com o pastor Paulo, pode ser? Eu quero dizer a você, amigo telespectador, usufrua desse dia, experimente esse dia, guarde esse dia, reúna sua família, comam juntos e examine as Escrituras. Examine as Escrituras, siga o exemplo de Cristo. Nós somos dele e nós precisamos entender aquilo que ele quer para nós. E nós precisamos entender como aquele que é o nosso Criador. E o quarto mandamento, como está no Êxodo 20, de 8 a 11, é o dia que prova que ele foi que nos criou. E como diz Apocalipse aqui no final, nós teremos que voltar aos braços dele para adorar o que criou os céus, a terra, o mar, a fonte das águas. Experimente e você vai ver que Deus abençoe esse dia para ser uma bênção na sua vida. Obrigado, pastor Paulo, pela sua participação aqui no programa. Deus abençoe seu ministério, tá bem? Obrigado, pastor. Pastor Moisés, também sua mensagem. A minha palavra é de que Deus, na sua infinita sabedoria, deixa-nos nos seus mandamentos o quarto para que a gente pudesse lembrar dele. E eu quero lê-lo. Ao terminar aqui, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Lembre-se disso. Não é o dia dos adventistas. Nem o dia do pastor tal, do irmão tal. Esse é nem o dia, dos judeus. Nem dos judeus. Esse é o dia que o Senhor criou para mim e para você. Então, aproveite, né, e leia da palavra, faça boas obras, tenha uma vida ao lado da sua esposa, seus filhos, buscando sabedoria na palavra de Deus, e com certeza as bênçãos reservadas para aqueles que observam os mandamentos de Deus será também extensiva à sua família, à sua casa e os seus amigos. Pastor Moisés, muito obrigado também pela sua participação. Deus abençoe o seu ministério. Obrigado pela sua audiência sempre aqui conosco. Eu quero convidá-lo para orar agora com a gente aqui. Pai querido,
obrigado porque nos destes a oportunidade de relembrarmos desse dia tão especial. Nos relembra o Criador, os teus atos criativos. Amém. Dá-nos a tua graça, Pai querido, para que possamos honrar o teu nome e glorificar o teu nome nesse dia santo sempre, até a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Amém.